Mateus 26, 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este pequeno versículo, ele é um versículo muito simples de se entender, mas ele carrega consigo um ensinamento gigantesco. Para quem não sabe, este pequeno versículo ele está localizado talvez entre as duas passagens mais conhecidas quando se refere a Jesus encarnado vivendo nessa terra. Porque em Mateus 26, no seu capítulo 26 ao 29, a palavra do Senhor ela vem nos relatando acerca da ceia do Senhor, a qual todos os meses fazemos menções, a qual todos os dias nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. E no versículo que vem depois do versículo 30, é a preparação de Jesus para conscientizar o propósito final, que era a morte de cruz, por amor de mim e por amor de ti. E como sabemos que Jesus ele já sabia o que estava por vir, e isso é o que me chama a atenção, porque Jesus, ele sabia que estava para viver, talvez não, com toda certeza, um grande sofrimento. O seu coração, quando lemos mais para frente alguns versículos, fala que Jesus estava amargurado, ele estava suando gotas de sangue, tamanha era a amargura que ele estava. Jesus sabia que ele estava para viver um momento difícil, momento a qual eu e você não aguentaríamos. Mas mesmo assim, quando acaba a ceia, ele para, ele canta um hino. Quantas das vezes na nossa vida estamos passando por coisinha pequena, mas a gente não quer mais cantar, a gente não quer mais pregar, a gente não quer mais falar. Mas Jesus, nesse pequeno versículo, ele vem nos ensinando: canta. Você chegou hoje neste lugar, canta. Eu estava falando com a Rafa ali no meu lugar, que eu costumo dizer que tem culto que quando você chega para pregar, o culto está amarrado, o culto está preso, e você fala: Deus me ajuda. Mas sem culto, que eu brinco que é fácil pregar, porque grande é a presença de Deus neste lugar. Eu já pude ser tocado e cheio pela presença de Deus no meu lugar. E quando eu li esse versículo, eu pude entender um grande ensinamento que Deus me deu. E Deus fez com que eu trouxesse hoje nessa noite. Canta. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, canta. Você chegou até aqui, você tem uma oportunidade. Canta. Está tudo difícil, está complicado. Canta. Porque o que eu venho aprendendo, o que Deus me revelou acerca deste versículo, deste pequeno versículo, foram 3 coisas. A primeira delas, vira para o seu irmão e fala assim: ó, o louvor, ele te prepara para o que está por vir. Jesus, naquele momento difícil, ele para e ele canta um hino para os seus discípulos, porque ele sabia que ele estava a passar por um momento, por um processo que Jesus, como Deus, aguentaria, mas Jesus, como carne, precisava se fortificar. Naquele momento que ele canta, ele está adorando ao Senhor, ele está se fortificando, para que quando ele venha passar naquele processo, que ele sabia que ele passaria, ele estivesse forte, que ele aguentasse como um cordeiro mudo, como ele aguentou,
que Ele suportasse como Ele suportou a minha e o meu e os seus pecados naquela cruz. Em Gênesis 3, no seu versículo 15, coloca por favor. Deus, Ele vem proclamando, dizendo para ali, para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Nesse versículo, Deus já está revelando o que Ele iria fazer para Satanás. Vai nascer um homem da semente da mulher, e ele ferirá a sua cabeça, ele te destruirá, e tu poderás ferir o calcanhar, mas ele te destruirá. E o que me chama a atenção, se a gente continuar lendo um pouco mais para frente, tem a palavra entre Abraão e Isaac. Enquanto eles estão subindo o Moriá, enquanto eles estão no caminho, no trajeto, Isaac, ele faz uma pergunta para o seu pai, porque Isaac, ele era um menino inteligente, ele conhecia o que tinha que ser feito naquele lugar, ele sabia o que seria realizado naquele lugar. E Isaac, ele olha para um lado, ele vê a lenha, ele olha para um lado, talvez vê um machado, não sei, mas Isaac começa a fazer uma conta básica. Está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E Isaac, naquele momento, ele vira para o seu pai e fala: pai, e só o cordeiro, pai? Porque muitas das vezes na nossa vida nós até fazemos tudo certinho, mas esquecemos do cordeiro. Mas isso é para uma outra pregação. E ali Abraão, ele vira para ali para o seu pai, para o seu filho. Ele fala: filho, calma, Deus proverá para ti o cordeiro. Muitas das vezes nós esquecemos que Deus, ele já proveu o cordeiro para mim e para a sua vida. O que foi proclamado para a serpente, o que foi profetizado para Abraão, e que foi vivido na cruz do Calvário, foi por amor de mim e de você. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! A nossa vida não é diferente. Quantas promessas recebemos? Mas a gente não consegue enxergar que essas promessas se cumpram. Isaac estava subindo o Moriá, mas ele não enxergava o cordeiro. Isaac estava até indo para a oferta, mas ele não enxergava o cordeiro. Mas o pai, ele já tinha enxergado lá na frente, porque o pai conhecia aquele que tinha ordenado, e Deus proveu o cordeiro naquele momento. Oh, Jesus. Eu não sei como você entrou hoje aqui. Talvez você chegou aqui com um problema que te desanima, que te deixa triste, que te abala. Talvez você se sente sozinho ou sozinha. Talvez você está ali igual Isaac. Está tudo aqui, mas está faltando alguma coisa. Mas eu vim te dizer uma coisa. Para de louvar não. Porque na cruz do Calvário o cordeiro já foi provido. Se você chegou até aqui hoje, é porque o cordeiro que prometeu lá no Éden, o cordeiro que ouviu a promessa feita por você, quando você dobrou o seu joelho e falou: pai, me ajuda, ele há de prover na sua vida. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia! Manda abraço. Oh, glória! Em outro momento da Bíblia, muito conhecido, muito pregado, a palavra fala que Jesus está com seus discípulos ali no deserto, e atrás dele está vindo uma grande multidão.
mas é tarde da noite. Então seus discípulos preocupados, como eu e você muitas das vezes preocupados, ele vira ali para Jesus e fala: não é melhor que disperse eles, para que eles possam procurar abrigo, para que eles possam se alimentar? Mas Jesus, ele estava com a multidão e ele queria ensinar, ele queria mostrar para aquela multidão que ele estava vivendo naquela terra. E ali Jesus, ele fala: não, dê para eles o que comer. Mas os discípulos fizeram até um questionamento: Deus, mas eu vou arrumar aonde, Jesus, o que comer para eles? Quer que eu vou na venda buscar? Não tenho dinheiro para tal forma. Mas Jesus fala: procure na multidão, vai lá. E ali aparece um menino, um pequeno menino, que entrega o que eu e você já conhecemos, os 5 pães e os 2 peixinhos. Quem sabe aquele menino entregou falando: é pouco, mas olha, eu tenho isso daqui para ofertar. Quantas das vezes nós chegamos na presença de Deus e falamos: Deus, é pouco, mas eu tenho isso aqui para te ofertar. Para mim e para você pode até ser pouco, mas o que me chama a atenção não é que sobrou, porque nós conhecemos Deus da multiplicação. O que me chama a atenção é que quando Jesus ele manda os discípulos ir para a multidão procurar, a palavra não fala acerca dos cestos. Pode procurar, mas o que me chama a atenção é que quando acaba o milagre do Senhor, a palavra fala que sobraram-se 12 cestos. Enquanto você está entregando pouco para Jesus, Deus já está preparando um ambiente para viver o milagre da sua vida. Aleluia! Porque nós entregamos pouco, achando que aquele pouco não vai ser suficiente. Mas Jesus já preparou o cenário, que Ele precisa só do seu pouco para poder mudar o cenário. Oh Espírito Santo, para mandar a passa. Às vezes não enxergamos como Jesus trabalha, porque Jesus podia pedir ao Pai, o Pai descia alimento dali do céu. Mas Jesus queria mostrar para aquela multidão, e queria lembrar a mim e a você, que quando nós ofertamos pouco na mão dele, ele prepara um cenário para que o meu e o seu milagre seja contemplado. E aí chega um segundo motivo desse hino para Jesus, que Jesus cantou. Porque a palavra fala que Jesus cantou um hino com os seus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Oh Espírito de Deus. E da mesma forma que hoje eu e você estamos aqui, que eu e você lemos essa mensagem, esse versículo, que eu e você conhecemos o que Jesus passou, e isso nos ensinou que não importa qual seja a situação, eu e você só temos que louvar, eu e você só temos que adorar. Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos: ei, não importa o que aconteça, continue adorando, continue louvando, não para de louvar, não para de adorar. A palavra vem dizer em Atos, se não me falha a memória, 16, versículo 25. Coloca aí, por favor. Atos 16, 25. Aleluia! Isso, glória a Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, E os outros presos, Continua. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram-se todas as portas, e foram soltas as prisões de... Oh, aleluia! E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. E cuidando-se que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas.
E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Oh, Espírito Santo. A palavra de Deus vem dizendo no versículo 25 que nós lemos. Volta lá. Atos 16, 25. Que enquanto estavam cantando, todo mundo que estava no ambiente estava escutando. Porque muitas das vezes estamos na prova e achamos que estamos sozinhos. Mas deixa eu dizer uma coisa: tem gente te escutando, tem gente te observando, tem gente que espera de você que você faça algo diferente. Porque os presos talvez não conheciam o poder de Deus, porque a palavra não revela quem eram os outros presos. Mas Paulo e Silas era conhecido, e ali todo mundo estava escutando Paulo e Silas, porque sabiam que através da vida dele podia acontecer algo diferente. Aleluia. Tem gente que depende do meu e do seu clamor. Tem gente que depende do meu e do seu louvor. Você vai parar de louvar? Glória a Deus. Você pode até estar preso, você pode até estar passando por um momento difícil, mas ainda tem gente que depende de você. Você vai parar? Pode até ter preso a sua mão, pode até ter travado os seus pés, pode até dizer que você não ia conseguir. Só que esqueceram de uma coisa: esqueceram de calar sua voz. E o crente, quando clama, a palavra do Senhor vem dizendo que a oração do justo, ela tem muitos dos seus efeitos. Jeremias 33, no versículo 3: clama a mim, eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A situação, ela pode estar até adversa, mas você está cantando. Jesus está te fortificando, Ele está te preparando. E tem gente que depende de você, que está te observando, porque através da sua vida, assim como a vida do carcereiro, foi encontrado e foi salvo. Tem gente que está te observando, e muitas das vezes está só aguardando. Vamos ver se o Deus dele é tão forte assim. É engraçado quando muitas das vezes chegamos em algum lugar e ali as pessoas viram para nós. Você não precisa falar nada, mas a pessoa vira para você e fala: você é crente, né? É forte. Eu amo quando isso acontece, porque muitas das vezes eu estou quebrado, destruído. Muitas das vezes não tive tempo de orar, eu não consegui ler uma palavra. Quando eu dobro meu joelho não sai nem uma lágrima. Mas quando eu ouço isso, eu começo a pensar: mesmo eu sendo totalmente errado, ainda tem um brilho do Espírito Santo para me identificar. Oh, Espírito de Deus, para de cantar não para de louvar não. Tem gente que precisa do seu louvor e da sua adoração. E aí nós vamos para o terceiro ensinamento. Oh, Espírito de Deus. Porque Jesus, ele estava cantando para mostrar para aqueles discípulos e para mostrar para mim e você nesta noite. Oh, Espírito Santo, enquanto nós clamamos na terra, o céu, ele nos escuta e se movimenta. Jesus estava prestes de passar pelo momento mais difícil dele aqui na terra. Ele para, ele canta, porque ele quer ali matar a carne. Ele se prepara para aquele momento que ele estava para viver. Ele mostra para aqueles discípulos qual é o manual, o que eles têm que fazer. E principalmente, ele canta para dizer ao Pai: Pai, estou aqui, Pai. Posso viver o propósito que o Senhor tem na minha vida. Chegou na Crônicas 8:13.
Olha o poder do seu clamor. E isto, seguindo a ordem de cada dia, fazendo ofertas, 2 Crônicas 9. E eu falei que eu não entendo na letra, irmão. 5, eu acho, 5. Vou pegar aqui, eu tenho anotado no meu celular. Não é esse, não. Coloca 5:13. É mistério, irmão. Entender essa letra aqui é mistério. Isso. 2 Crônicas 5:13. Viu, pastor? Entender aqui não é tão fácil, não. Precisa de jejum e oração aqui. E aconteceu o quê? Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Versículo 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Quando louvamos em meio ao problema, quando louvamos em meio ali às tribulações, em meio às dificuldades, irmão, a presença do Senhor, ela desce, porque Deus, Ele contempla o nosso coração, Ele contempla o que estamos passando, Ele conhece mais de nós do que nós mesmos. E quando louvamos, ali Jesus, Ele entra na nossa causa, e quando Ele entra na nossa causa, parece que as coisas começam a mudar, parece que tudo começa a se endireitar, e você não consegue entender o porquê. Sabe o que foi o porquê? É porque quando você achou que podia parar, você continuou. Você tentou mais um pouco. Você não parou no meio do caminho. Você prosseguiu. Estamos hoje num culto onde a graça do Senhor e a presença do Senhor, ela é notória. Eu pude sentir como meu coração queimava, ardia da presença de Deus neste lugar. Eu não sei como você entrou, eu sei como eu entrei. E quando eu entrei, eu dobrei o meu joelho, eu falei: Pai, faça do teu querer a tua vontade. Eu não sei o problema que você deixou lá fora. Talvez enquanto eu estou pregando, você está dizendo no seu coração, mas você não sabe o que está lá na minha casa. Você não sabe o que eu vou enfrentar quando eu chegar lá. Eu não sei, mas o Deus de Israel, o Deus que me colocou aqui hoje, Ele conhece. E o que Ele manda dizer para você é: adora, louva, clama. Você não pode parar no meio do caminho. Nós não podemos parar, porque quando levantamos a nossa mão, já não vive mais nós. É como o irmão Jefferson disse: já não vive mais nós, mas sim o Senhor que vive em nós. Já não é mais do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Aleluia. Já não é mais da nossa vontade, é da boa e perfeita vontade do Senhor. Porque nós podemos errar, mas o Senhor, Ele não erra. E se Deus prometeu, fica tranquilo, porque Ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás com suas palavras. Ele vai cumprir na sua vida. Quantas das vezes eu falo por mim, eu começo a falar: Deus, mas por que está demorando tanto? Achando que Deus está atrasado, mas é como ali a palavra como nós lemos. Muitas das vezes Deus só está pedindo para você: aguenta mais um pouco. Eu não fiz ainda porque eu estou preparando os cestos, eu estou preparando o cenário, porque você quer se alimentar e eu quero te dar de sobra. Aleluia. O que você quer é muito fútil porque eu tenho para oferecer. Às vezes nós dobramos os joelhos e pedimos: Deus, me dá essa coisinha, Deus, porque eu preciso tanto. E ali no momento Deus fala: não. A gente se frustra, a gente se rebeldia, a gente quer parar, a gente quer largar a mão, a gente quer voltar atrás. Não, Deus, mas eu te pedi, porque o Senhor está fazendo isso? Enquanto Deus está falando: não, aqui Ele está trazendo algo muito maior para mim, para a sua vida. Mas a gente muitas das vezes quer parar nesse passo aqui. Glória a Deus. O culto, ele ainda não acabou.
Ainda tem uma oportunidade para você adorar. É como minha mãe trouxe aqui hoje neste lugar. Muitos estavam ao redor de Jesus. A palavra fala que a multidão apertava. Mas a multidão podia apertar, mas só uma tocou. Porque Jesus, ele sabe quando nós vemos trazendo um pouquinho, que é, eu vou na igreja, só um pouquinho. Mas é um pouquinho sem fé. E quando nós vamos na igreja e falamos, Deus, eu sei que é pouco, mas está aqui, ó. Recebe meu louvor, Deus. Recebe minha adoração, Pai. Deus sabe a diferença de um simples tocar e um toque de verdade. Deus sabe a diferença de quando você canta e quando você louva. Aleluia! Muitas das vezes nós cantamos, proclamamos, mas é da boca para fora. Não chegou no coração. Mas também tem muitas das vezes que a lágrima sai dos nossos olhos, que a boca não precisa nem proclamar, mas Deus, ele escuta. Glória a Deus, aleluia. Essa é a maneira de Jesus trabalhar. E esse pequeno versículo que nós lemos nos ensina que não importa se é no momento de festa, que não importa se é no momento de dificuldade, não importa se eu vencer ou se eu perder, como louvamos aqui agora, a gente só tem que adorar. Porque como lemos em Crônicas, estavam dizendo que Deus é bom e que a sua benignidade dura para sempre. Enquanto eles cantavam isso, uma simples palavra, uma simples frase, a presença do Senhor encheu a casa, a ponto que ninguém conseguia nem ficar mais em pé, de tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Aleluia. Não se preocupa não com o que está sentindo no seu coração. Se preocupa em sair da maneira que entrou. Porque quando Deus ele chega, alguma coisa tem que acontecer. Mas Deus ele não é intruso. A palavra fala em Apocalipse 3, estou à porta e bato. Você está tendo a oportunidade, a presença do Senhor está aqui. Se você não sentiu, abre o coração, porque Ele está na porta, batendo. E Ele vai bater incansavelmente, porque Ele quer entrar na minha e na sua vida. Ele quer tocar dentro do meu e do seu problema. Oh Jesus, oh Espírito Santo, oh meu Deus. Talvez uma batalha grande foi o que te trouxe até aqui, movido de lágrimas, movido de desespero. Talvez você chegou aqui igual Isaac, não encontrando o cordeiro, não encontrando a saída. Mas eu te convido a adorar comigo nesse finalzinho deste culto. Eu não te convido da boca para fora, com palavras do Lucas, porque o Lucas não tem o que te oferecer. Eu te convido com o manual que Deus nos deu para viver, para seguir. Porque como lemos, Paulo e Silas, antes de que as prisões se abrissem, eles pararam para louvar, eles adoraram. A palavra fala que antes de que Samuel nascesse, Ana estava no templo adorando. A palavra fala que Jonas, no momento que ele ali se dispersou da presença de Deus, no momento que ele quis seguir os caminhos dele, não que Deus tinha dado para ele, agora ele não estava no caminho do propósito, agora o grande peixe havia o engolido, ele estava lá no profundo mar, para nós homens esquecido. Mas a palavra fala que Jonas, ele começa a fazer um clamor de gratidão. E quando Jonas faz um clamor de gratidão, Deus usa ali outra vez o grande peixe, para que cuspa ele ali em Nínive, para que ele possa voltar para o perfeito propósito que Deus tinha na vida dele. O que eu tenho para dizer para você é que se você adorar, o céu se abre. O Jefferson leu aqui, e foi Jesus deu um brado, ele adorou aqui embaixo, e o céu rompeu de cima para baixo. Quando a gente adora aqui embaixo, a presença de Deus ela desce. A palavra fala que o povo estava ali no deserto e se depararam com uma muralha em Jericó. E ali no meio daquela muralha
Jesus ele proclamou ali, tinha uma ordem. Manda ali passarem 7 vezes louvando. Enquanto deram 7 voltas, louvando e adorando a presença de Deus, a palavra fala que o muro ali caiu. Primeiro eu louvo, primeiro eu adoro, depois o milagre acontece. Com Jesus é simples, com Jesus é fácil. Josafá, no meio da batalha, ele coloca os seus levitas, os seus músicos, vão na frente. Enquanto os músicos vão na frente, Deus vai dando vitória para aquele povo em meio à guerra com os amonitas. Glória a Deus. Primeiro eu louvo, depois eu venço a batalha. Primeiro eu louvo, depois o milagre acontece. Em Abacuque 3, no seu versículo 17, 18 e 19. Pode abrir, por favor. Diz assim que, porque ainda que a figueira não floresça, e nem que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Segura, volta. Esse versículo vem dizendo, ainda que nada esteja dando certo, ainda que eu não tenha visto, não estou conseguindo enxergar uma solução. Próximo versículo. Todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei o Deus da minha salvação. Aqui é o manual, volta um. Aqui é o manual que eu e você temos que fazer. Porque ainda que nada esteja dando certo, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque na cruz do Calvário Ele morreu por mim. Porque as promessas deles vão se cumprir. Porque não importa o tempo que passa, Ele vai fazer na minha vida. E se Ele não fizer, eu continuarei adorando. Porque se na terra eu não viver, tem algo preparado para mim. Tem algo preparado para você. Lá em cima, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para mim na sua vida. Versículo 19. Porque o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe o que esse versículo está dizendo? Porque mesmo que nada deu certo, mesmo que esteja tudo dando errado, eu vou adorar ao Senhor, porque eu sei que eu sozinho eu não consigo, mas o Senhor Ele é a minha força. O Senhor é quem me sustenta, e eu não vou parar aqui, porque os meus pés são como das servas, e Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, eu não alcanço, eu não enxergo, porque o que é mais alto que eu não consigo chegar. Eu não alcanço, mas Deus me fará andar por cima, porque Deus Ele é assim. Nós entregamos pouco. Eu não tenho muito o que entregar a Deus, está aqui, ó. Mas Deus Ele prepara muito além do que eu e você pedimos ou pensamos. Quem sabe você está passando por um momento que você falou, Deus, eu não aguento, está difícil, eu vou parar, eu vou desistir. Mas Deus está falando, não, você não vai. Tem gente te observando, tem alguém te olhando. Enquanto alguém está te olhando, Deus está pegando na sua mão e fala, levanta, caminha mais um pouco. Esquenta. Oh, Ramandarabas, Ramandarabas, e Candaramandarabas. Tem coisa grande chegando na minha e na sua vida. Hoje aqui não conseguimos nem sequer enxergar, mas nós vamos andar por cima. Eu não enxergo a solução, mas Deus já está preparando o caminho. Oh, Ramandas, Ramandarabas, Quem sabe tem gente querendo me matar atrás, tem um mar na minha frente, eu não enxergo nada, mas Deus já estava preparando o caminho. Oh, Ramandas, Ramandarabas, Atos, seu capítulo 12, seu versículo 5. Oh, Espírito Santo, para a gente encerrar,
depois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava preso. Colocaram um de cada lado, colocaram gente do lado de fora, mas olha o que Deus faz. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Muitas das vezes na nossa vida Deus faz algo tão grande que a gente não consegue nem acreditar que está acontecendo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor, o seu anjo, me enviou e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E chegando, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Uma palavra muito conhecida, a qual mais uma vez Deus vem mostrando que primeiro eu oro, primeiro eu adoro, primeiro eu faço. E quando eu faço o primeiro, Deus contempla um milagre. A palavra fala que o anjo ele vem, ele tira Pedro daquele lugar. E depois que o anjo tira Pedro daquele lugar, o anjo aparta. Porque o que é impossível, Deus faz. O que é impossível, cabe a mim e a você fazer. Porque quando não conseguimos enxergar, Deus mostra o caminho. Vai lá, faz. Deus trouxe hoje eu aqui para dizer para você: o caminho é esse, adora. Você só precisa adorar. Não tem segredo para viver as promessas de Deus. O segredo para viver a promessa de Deus é perseverar, constante oração, perseverar em adoração, porque o que Deus já preparou para mim e para você, Deus ele já preparou um lugar lá em cima, Deus ele já morreu por mim e por você. Nós só temos que continuar e perseverar. Porque quando nós perseveramos, as cadeias se abrem, os milagres acontecem. E a palavra vem dizendo que Pedro, depois que ele sai da cadeia, que ele percebe as grandes coisas e maravilhas que Deus fez, ele vai lá onde tem gente orando. Porque quando vivemos um milagre não temos que guardar para nós, porque tem gente batalhando conosco, tem gente que está lutando conosco, tem gente que está proclamando através pelas nossas vidas. Porque não seria o Lucas aqui pregando se não fosse de joelhos dobrados orando pela minha vida. Temos que valorizar quem está proclamando e orando por mim e por você. Porque a palavra fala que Deus prepara pessoas, como preparou inúmeras pessoas no meio da palavra de Deus, como aqueles amigos que levaram o paralítico, e entre outras. Porque vão ter momentos que vamos necessitar, vão ter momentos que vamos precisar de um ombro amigo. E ali Pedro, ele chega naquela casa, ele bate na porta. Estava todo mundo orando, estava todo mundo clamando para que Pedro seja liberto. E quem está na porta? Mas aquela menina não acreditou que era Pedro. Ela foi lá e falou assim: gente, Pedro está na porta. Pedro está lá na porta, gente. Engraçado é que a oração continuou. Ela foi verificar realmente se era Pedro. Amanda, sai. O milagre às vezes está batendo na porta e você está igual o Pedro, não está acreditando no que Deus está fazendo.
Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje vão ter hoje para dizer para você que o seu milagre está na porta, que está chegando, porque Deus quer fazer na sua vida. Hoje Deus está preparando hoje na sua vida para ir avisar todo aquele clamor que você está fazendo, que o milagre já chegou. Que Deus estava te enxergando, enquanto você estava clamando, você não estava vendo, mas Deus já estava fazendo. Vou vir te avisar o que Deus fez através de você. Oh, Ramanda, sai. Neste momento, eu gostaria que a igreja colocasse de pé. Eu não vou estender muito. Através da palavra de hoje podemos entender que nós temos que adorar. Não importa qual seja a situação. Se fosse para dar um tema para essa pregação, é adore em todo o tempo. Se até Jesus, ou melhor, se Jesus nos ensinou que esse é o segredo, que viemos viver o que Jesus nos ensinou. Eu não sei se tem cadeia te prendendo. Eu não sei se você está clamando por algo, por um filho que não nasce, por uma bênção que não acontece. Eu não sei o tamanho do exército que está do outro lado. Eu não sei se você se desviou do propósito. Mas eu sei que não importa qual seja essa situação que você está vivendo, o segredo é o mesmo. Adore ao Senhor. Clama ao Senhor. Porque nós não temos o que te oferecer como homem, mas Deus, Ele tem muito a te oferecer. Porque enquanto você clama aqui, cadeias estão sendo soltas em outro lugar. Enquanto você clama aqui, batalhas estão sendo vencidas. Enquanto você clama aqui, Deus está alinhando o seu propósito de novo. Você só tem que adorar. Você só tem que proclamar. Você só tem que pedir: Deus, me dê força, Deus. Deus, me ajuda, Deus. Me dê força, mas eu não vou parar. Tem muitas pessoas, como eu já disse, que vão ver em você testemunhos do que Deus fez e do que Deus fará. Mas enquanto isso, essas pessoas muitas das vezes podem estar olhando para você, esperando você parar, esperando você desistir. Porque o ser humano, ele é complicado. Certa vez em uma pregação, foi minha primeira pregação, eu lembro perfeitamente dela. Eu preguei Salmos 3, seu versículo 2 e seu versículo 8. No versículo 2 vem dizendo: muitos dizem que a salvação vem do Senhor. No seu versículo 8 vem, muitos dizem que da minha alma não há salvação. E no versículo 8 vem dizendo que a salvação vem do Senhor. Muitos dizem que eu e você não vamos conseguir, mas esquecem que quem decide na verdade é o Senhor. O homem pode até fazer reunião na terra. O homem pode até se reunir achando que vai acontecer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas se não conseguimos acertar nem os planos de Deus na nossa vida, ou melhor, não conseguimos acertar nem os nossos planos, porque acontece tudo diferente, quem dirá entender o que Deus vai fazer na vida de alguém. Muitos estão querendo que você pare. Muitos estão só aguardando você parar. Talvez para dizer eu te avisei. Eu avisei. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você que você não vai parar não. Que do mesmo jeito que Ele pegou Jonas e voltou de novo para o caminho, que do mesmo jeito também nas maiores aflições do povo de Deus, Ele deu vitória depois do clamor. Você vai clamar hoje neste lugar. Você vai adorar a Deus neste lugar. E Deus, Ele vai te fortificar. Deus, Ele vai te dar força. Deus, Ele vai te encher, assim como foi em 2 Crônicas. Esse lugar vai ficar pequeno para a nuvem de graça que o Senhor há de derramar neste lugar. O louvor que o grupo de louvor vai cantar é um louvor bem conhecido, é um louvor repetitivo. E eu escolhi justamente esse, para que você não prenda no louvor,
Porque esse momento não é sobre o que eles estão cantando. Eles estão só facilitando que você possa clamar. Eles estão só facilitando para que você possa adorar. Porque o momento agora é de você e Deus. O momento agora é de você pedir: Deus, me fortifica. Não importa se você está bem, fala: Deus, me fortifica, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã, Deus. Mas de uma coisa eu sei, Pai: quem começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aleluia! O caminho eu não sei, a solução eu não enxergo. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, Deus. Eu só tenho eu aqui, Deus, quebrado, sem força, Pai. Querendo parar, Deus. Sou sincero, eu quero parar, Deus. Pode falar com Deus, porque Ele te conhece. Pode falar. Tu sabes, Deus, que eu vim porque é no culto de domingo. Se eu não venho, vão me mandar mensagem perguntando o que aconteceu, Deus. Mas a minha vontade talvez não era nem estar aqui. É só esse pouco que eu tenho, Deus. É só isso que eu trouxe. Mas quando você entregar esse pouco para Jesus, Ele vai mudar um cenário de tal maneira. Quando você tocar em Jesus com o pouco que você tem, vão aparecer cestos cheios, que não vão só solucionar o que tanto você pede, como vai acontecer muito além do que você pede. Porque é assim que Deus trabalha. Apaga a luz, Vitor, por favor. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Pega tudo que você tem para Deus hoje nessa noite. Somos 2 ou 3 ou mais. E com meu coração disposto a queimar hoje. Declare para o Senhor assim, ó. E todos os velhos